Você já se sentiu quando de repente estava à sua porta um cobrador? Você se sentiu bem ou você se sentiu muito ruim? Então são vários momentos na nossa vida em que nós nos deparamos com situações desse gênero, desse tipo. Quando recebemos cobranças por aquilo que nós usamos, por aquilo que nós compramos, né? Então, mesmo assim, a gente sabendo que a gente comprou e gastou, quando chegam os boletos de pagamento, quando chegam as cobranças, quando chega a conta de água, né, conta de luz, a gente olha para aqueles valores, né? Você já se sentiu assim, né? Puxa, como eu gastei e agora estou sendo cobrado para pagar isso aí. Então você bate em você o tipo de arrependimento de ter usado desnecessário, ou talvez ligue dentro de você o sentimento de pensar que da próxima vez você vai usar de acordo com as suas necessidades, de acordo com a tua vontade, né, para que você não sofra esses sustos, né, quando essas contas chegam altas e a gente consulta, como diz aqui no sul, consultamos a guaiaca e o dinheiro está pouco para pagar. Então a gente se sente um tanto quanto ruim com relação a isso, porque nós ficamos naquele momento, né, muito chateado e muito ruim. Então você imagina você, e fico aqui pensando, quem sabe quantas noites você também já não perdeu na sua vida de dormir, quanto tempo você deixou de descansar, perdeu noites de sono, né, como já disse agora há pouco, por causa do cobrador. Mas esse cobrador que eu estou trazendo aqui, já fiz um vídeo sobre isso, é o cobrador que mora dentro de nós. Aquele cobrador que nos cobra toda hora, todo momento, por aquilo que nós não fizemos, por aquilo que nós não resolvemos, pelos momentos que muitas vezes deixamos de girar, puxar uma cadeira, ir para uma sombra, erguer as pernas e dizer: eu mereço estar aqui sentado ou sentada descansando. Mas o cobrador dentro da pessoa não permite. Vai fazer com que a pessoa repense e dizer: poxa, por que você está parado aí? Por que você está parada, sentado aí? Não devia estar fazendo alguma coisa? Você não deveria estar produzindo? O que você faz aí? Você parece um vagabundo, uma vagabunda? No sentido assim de não fazer nada? Então são esse cobrador que tira muito sono das pessoas. Quantas são as pessoas que se acordam no meio da noite, se acordam na madrugada, como se diz, e ficam se cobrando, né, pelas coisas que não puderam fazer durante aquele dia, deixaram coisas para trás, né? Então a pessoa fica se cobrando disso. Quantas pessoas também que ao longo da sua vida foram criadas assim, né? Porque muitas vezes nós não devemos ficar nos culpando, jogando para cima de nós todas as culpas que carregamos dentro de nós, né? Ou cobranças que nós nos fazemos, mesmo depois de adultos, numa certa idade, por coisas que nós não realizamos, por aquilo que nós somos, por aquilo que nós deixamos de fazer, como eu disse agora há pouco, porque muitos de nós fomos criados assim. Ontem mesmo eu falava com uma pessoa que ela dizia que ela foi criada para estudar e trabalhar, ou trabalhar e estudar para ser alguém na vida. Como se hoje em dia fosse requisito, isso no meu modo de pensar, fosse requisito para nós sermos alguém na nossa vida, nós nos obrigarmos a estudar, nos formarmos, fazer uma faculdade, se formar em alguma coisa, para aí dizer que somos aptos, que somos profissionais de alguma coisa e que para isso nós precisamos estudar, temos que fazer uma faculdade, né? Quantas pessoas se cobram hoje em dia porque não fizeram um curso, não estudaram, né? E a gente vê ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, da nossa existência, da nossa velhice, que nós vamos avançando, graças a Deus, né, que o Criador está dando essa oportunidade de nós avançarmos na nossa velhice, né, permitir que nossos cabelos, no meu caso a barba, fique branco, é sinal da graça do Senhor ter nos dado mais tempo de vida. Então, com o caminhar da vida, com o andar da carroça do tempo,
nós vamos imaginando e vamos vendo e vamos percebendo que muitas coisas que nos ensinaram, que nos disseram, que eram quase coisas imutáveis, na verdade, hoje em dia, caem por terra tudo isso. Porque se a gente começar a pensar, não é ser reducionista, não é querer reduzir as coisas a um plano simples, mas se a gente pensar bem, como eu falava ontem com um rapaz, até um rapaz bem estudado, um rapaz de ótima formação, do qual ele também concordou com isso que eu estava comentando, se nós pararmos e pensarmos tranquilamente, como se diz, o que nós precisamos para viver bem, viver em paz e ser feliz? Vivermos bem de saúde, vivermos em paz com a nossa alma. O que nós precisamos, na verdade? Precisamos de muita coisa ou precisamos de pouca coisa para nós realizarmos a nossa caminhada, a nossa passagem aqui nessa vida que é breve? O que são 70, 100 anos para essa vida comparada com a vida eterna? Não é nada. Isso aqui é um passatempo, isso aqui é um aperitivo com relação àquilo que eu acredito, não sei se você acredita, que será depois a nossa vida eterna. Então nós ficamos perdendo muito tempo em fazendo formações em certas coisas e não pensando que precisamos de muito pouco para vivermos em paz, ter a nossa felicidade e não ficar se estressando toda hora. Mas para isso nós precisamos tirar essas cobranças que foram colocadas dentro de nós, que para dizer que nós somos alguém, que nós representamos alguma coisa nessa vida, nós precisamos nos cobrar e ser aquilo que muitas vezes nós não queremos ser. Quantas vezes nós vemos filhos realizando os sonhos dos seus pais, né? Fazendo aquilo que os pais querem na sua formação, né, profissional, e muitas vezes eles não estão nem aí para isso. Eles querem apenas ter a sua vida simples, a sua vida comum, a sua vida em contato, muitas vezes, com a natureza, né? É lógico que o próprio Senhor nos diz que com o suor do nosso rosto, com o trabalho das nossas mãos, logicamente, nós iremos tirar o sustento nosso cada dia. Não estou dizendo em momento algum que nós devemos sentar, como estou aqui, sentar à sombra das árvores, ficar aqui contemplando o céu, esperar que o maná caia do céu para me alimentar. Mas ter essa ideia de nós não ficarmos nos culpando por aquele tempo que nós precisamos tirar e não tiramos, por aquela visita que nós precisamos fazer e não fazemos, pelo tempo que nós temos que dar para os nossos filhos e filhas, quem ainda tem, está criando seus filhos e suas filhas, que são muito preciosos, que são tesouros, que são bênçãos. Tem pessoas que vivem o dia inteiro fora de casa e seus filhos estão sendo criados por outras pessoas. Vamos falar bem a verdade. Não estão sendo criados pelos seus pais, porque há dentro de si uma cobrança que precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro. Aí sai o pai e a mãe, trabalham fora para poder sustentar a sua casa. Será que nossos tempos dos nossos pais eram assim? Nossos avós viviam nessa, por mim dito, essa neurose de ter que correr a vida inteira atrás das coisas? Como um dia, há poucos dias, um jovem me disse, pois é, eu fiquei pensando, né, que colocaram dentro de nós precisamos trabalhar, depois casar, para depois ter filhos. E ele dizia sabiamente que ele tinha que casar, casou cedo, teve filhos, está tendo vários filhos e não está arrependido, porque, né, se não fosse isso, não teria os filhos que tem, não teria a alegria, a satisfação que tem. Dá trabalho criar filhos? Claro, com certeza os filhos nos dão trabalho, mas com certeza nos dão muitas alegrias, nos dão felicidades, nos dão coisas que o mundo não nos dá, né? Então, vejam bem, hoje, da idade que a gente vai chegando, na nossa velhice, se nós não tivermos nossos filhos aos nossos lados para nos cuidarem, para estarmos junto de nós, para preencher os vazios que o tempo da velhice, que o tempo, graças ao Senhor, está nos dando de vida, né? Por isso que as pessoas mais jovens, os mais novos, têm que aprender a respeitar os mais velhos, têm que dobrar os seus joelhos, como se diz, para os mais velhos. Dobrar os joelhos no sentido sim, de atenção, de cuidado, de respeito, porque feliz daquele que consegue chegar a uma idade bem avançada. Quantas pessoas a gente está vendo aí que estão perecendo jovens, né? Infelizmente. Então, nós precisamos
ao longo da nossa vida, com a sabedoria que nós temos, e ensinando para as pessoas, mostrando para as pessoas o verdadeiro caminho a ser seguido, que esse caminho de não ficar se cobrando pelas coisas que não puderam fazer, mas façam aquilo que está dentro do seu alcance, faça aquilo que a sua alma, o seu coração está dizendo para você fazer. Não fique guardando para si coisas para depois ficar um dia, no seu tempo, ficar se cobrando. Tire o cobrador que está te martirizando, tire esse cobrador interior, essa voz que fica nos teus ouvidos te dizendo coisas que tu não precisa ouvir, que tu não quer ouvir, e fica te tirando a tua liberdade, fica tirando as tuas vontades de realizar os teus sonhos. Quantas pessoas que diziam assim: olha, como é que eu vou, hoje é uma segunda-feira, uma terça-feira, eu vou sair fazer uma caminhada, pegar a bicicleta e andar no meio da tarde, por exemplo, se eu tenho um compromisso, eu tenho um horário. Vem cá, mas quem é que faz o horário? Não é você? Não é tu que tira o tempo para você? Certa vez eu disse para um advogado famoso, que ele me dizia que tinha horas da tarde que não rendia, não tinha, que o serviço não avançava. Daí eu disse para ele assim: largue tudo e vá caminhar, largue tudo, vá para sua casa, pega, bota sua bombacha lá, sua roupa comum e vá caminhar lá no seu sítio, na sua casa, no seu pátio, suas coisas lá. Saia do seu escritório, deixa esse ambiente pesado que tá. Mas e daí o serviço? Quem é que vai fazer o serviço para mim? O senhor faz depois? Ele ficou na hora um tanto quanto meio chateado comigo quando eu falei isso para ele, porque ele achou, não sei o que ele pensou na cabeça dele, mas um dia quando eu encontrei com ele, ele me disse: realmente, fiz aquilo que o senhor me disse. Tinha um dia que eu não aguentava mais, tanto processo para responder, tantas perguntas para resolver, problema dos outros para solucionar. Fiz aquilo, abandonei o escritório, fechei a porta, fui embora, troquei de roupa, fui ser, como se diz, um cidadão comum, simples, né? É que tem muita gente às vezes que tira um título, né? Tira uma faculdade e infelizmente os coitados precisam ser chamados de doutores ou doutoras para se sentirem bem, para satisfazer o seu ego. Graças a Deus que o tempo nos ensina que o nosso valor não está nas faculdades que fazemos, mas nas atitudes que temos nos nossos semelhantes, a nossa bondade, o nosso respeito, nossa admiração, nossa contemplação, enfim. Daí ele me disse que fez tudo o que fazia, estava fazendo aquilo, e que depois à noite, na madrugada, ou certas horas da noite, quando a cabeça estava tranquila, aí ele pegava aquela quantidade de problemas que tinha para resolver, as coisas vinham normais, a temperatura era melhor, era mais agradável, o silêncio era não sei o que, etc e tal. Então ele estava se cobrando, porque tinha que estar naquele horário, naquele momento, resolvendo aquele assunto, e não se dava a chance, a oportunidade de entender que precisava tirar aquela cobrança de dentro de si, abrir a porta do seu coração, assim como você, abra a porta do seu coração e manda esse cobrador embora e nunca mais receba dentro de ti. Seja dono dos teus pensamentos, seja mandante das suas emoções, diga sim para o seu eu, não fique atrás das conversas dos outros, até da minha aqui, se você achou que não foi interessante, delete, não dê atenção, não dê bola, mas não fique se cobrando, não fique se responsabilizando e não fique se culpando por tudo aquilo que você foi, o que você fez, o que você não foi, o que você deixou de fazer. Muito obrigado, fique sempre na paz.